Amados irmãos e irmãs, hoje, dia 30 de setembro, quinta-feira, estamos concluindo o mês de setembro. Hoje a igreja nos convida a celebrar a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja. São Jerônimo é muito claro: desprezar a palavra de Deus é desprezar o próprio Cristo. Peçamos que por meio deste presbítero tenhamos um amor grande pela palavra de Deus. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouçamos o relato da memória de São Jerônimo. Jerônimo nasceu por volta do ano 340, na região da Dalmácia, numa cidade localizada provavelmente no atual território da Croácia, e faleceu em Belém em 420. Foi um presbítero de profunda oração e penitência, além de extraordinária inteligência. Possuidor de vasta cultura literária e bíblica, versou, com base nos textos originais, o Antigo Testamento para o latim, presenteando a Igreja com a tradução da Bíblia, conhecida como Vulgata. Que sua paixão pelos textos sagrados nos incentive a aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, o capítulo 10 do Evangelho de São Lucas nos coloca sobre o envio missionário. Jesus que convoca mais 72 discípulos e os envia 2 a 2 na sua frente
a toda cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. São aqueles que fazem, então, as vezes de Jesus nas cidades. E dizia a eles: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Esta urgência de anunciar o Evangelho, esta urgência que há no anúncio, mas poucos fazem esta realidade. Convida os discípulos também a rezar, a pedir por mais trabalhadores, trabalhadores para a colheita, para a vinha, para anunciar. E Jesus coloca para eles, então, um desafio, ou alerta sobre os desafios. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Isto referente ou sobre as realidades de dificuldades, sobretudo, que vão encontrando pelo caminho, no anúncio da acolhida, de encontrar, então, pessoas receptivas. Nem sempre encontrarão pessoas que vão saber acolher, mas mesmo assim são convidados a anunciar. O discípulo é convidado a viver o desapego, a confiar inteiramente no Senhor. Não levar bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimentar ninguém pelo caminho. Viver, portanto, a total liberdade para o anúncio. Ao entrar nas casas, aonde for bem recebido, ficai. Gaste tempo, permaneça naquela casa. Numa casa onde vai comer, beber, pois o anunciador, aquele que está anunciando a boa nova, é digno do salário. O trabalhador merece o seu salário. Contudo, Jesus pede para que não passeis de casa em casa. E ao entrar numa cidade, quando for bem recebido, que possam se colocar a serviço, em prontidão, curar os doentes e, aonde houver o povo de Deus, dizer: o reino de Deus está próximo de vós. Então, esta atitude dos discípulos, o ir ao encontro, anunciar o Evangelho, é fazer com que o reino de Deus se faça próximo da vida daqueles que estão escutando a palavra. No entanto, se ao sair e não for bem recebido em uma cidade, que possam tomar a seguinte atitude: deixar tudo para trás, até mesmo a poeira que se agarrou no solado da sandália, na sola da sandália. E continuar a dizer, então: a poeira de vossa cidade que se apegou aos meus pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis, mesmo fazendo isto, dizer claramente: o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Peçamos ao Senhor que neste mês que se conclui, possamos aurir os frutos, as bênçãos, as graças, de tudo aquilo que o Senhor realizou em nosso favor, por meio da sua palavra, por meio da liturgia. Na sexta-feira, nós iniciamos um novo mês, o mês de outubro, mês missionário. Digamos que este mês de setembro, sentamos junto ao Senhor, ouvimos a sua palavra, as suas orientações, e agora somos convidados a viver de fato este caminho missionário, ir às nações, a anunciar o Senhor a todos os povos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.